E desta vez achamos uma pequena cidade que faz parte do circuito turístico Serra do Cipó. Com pouco mais de 4.000 habitantes, é um daqueles lugares para quem busca sossego e para quem curte a natureza. Mas apesar de pequena, é cheia de curiosidades. Foi o berço da siderurgia nacional e o chapéu de palha foi tombado pelo município como patrimônio artístico e cultural. Bem-vindos a Morro do Pilar! Aqui é fácil a gente se sentir em casa, terra de um povo hospitaleiro que se orgulha da sua história. Morro do Pilar é uma cidade antiga em termos, desde seu descobrimento. Morro do Pilar foi uma cidade que, na época de 1701 a 1711, quando veio as expedições aí de Gaspar Soares, Morro do Pilar surgiu num povoado, onde chama Canga, aqui na cidade, que foi a primeira localização da cidade. Aí, na época do Gaspar Soares, depois veio o intendente Câmara, que enxergou o potencial aqui de extração do minério de ferro e ouro, e logo depois, em volta de 1813, 1814, já estava sendo fundada a primeira fundição de ferro. Foi onde surgiu o ferro Gusa na América. O primeiro lugar foi Morro do Pilar, foi pioneiro, foi o berço da siderurgia. Bem, de histórias a cidade é rica, né? E de belezas naturais? Não, aí nem se fala. Morro do Pilar ainda tem um potencial natural, principalmente assim, desconhecido. Morro do Pilar tem muita cachoeira ainda inexplorada, pouco divulgada. Morro do Pilar tem tudo para divulgar o potencial turístico, de esporte de aventuras, de turismo gastronômico, o turismo histórico, principalmente resgatar a história da fundição, das minas de ouro abandonadas. Então o potencial turístico de Morro ainda é uma terra virgem, pode-se dizer assim. Então bora descobrir as belezas dessa terra, com suas casas que estão sempre de portas e janelas abertas para quem quer escutar uma boa prosa, um ritmo de vida tranquilo e um povo acolhedor. Morro do Pilar encanta pela simplicidade. E foi dando uma volta por essa cidade que conheci um pouco mais sobre a história daqui. História que está presente nas praças entre uma conversa e outra e pelas ruas de Morro do Pilar. Em uma delas, inclusive, conheci o monumento Intendente Câmara. E ali, destaque para a maquete da fábrica de ferro do Morro do Pilar, feita pelo artesão Jaider Campos. Uma maquete cheia de curiosidades e lembranças de sua infância. Eu nasci e me criei numa fazenda, está vendo, do século XVIII, de 1835 essa fazenda, foi do meu avô. E lá tinha uma roda semelhante a essa, que era do engenho, de moer cana, onde ele lá fazia rapadura, fazia açúcar e fazia cachaça. Entendi. Aí por essa roda aqui eu fui deduzindo como era o funcionamento da fábrica para tocar o foles, o martelo e o maio. Através da água lá tinha, ela por mesma, a água vinha por cima num canal, caía, né? E através da força da água girava essa roda grande que toca esse eixo, onde é que fazia movimentar o martelo, o foles e o pilão, onde é que era quebrado o minério aqui para a fundição, na mistura do carvão com a jacutina, para a produção do ferro. E dessa forma, o Jaider construiu uma maquete que virou ponto obrigatório para quem passa por aqui. Por ter sido o berço da siderurgia nacional, a produção de ferro Gusa é um assunto presente em diversas conversas daqui. Bem, e além da sua maquete, o Jaider também tem diversos outros trabalhos. E lá fomos nós conhecer alguns deles. Essas madeiras, assim, a gente vai no mato, para quem não tem costume, não vê, né? A gente vê, quando você já acha uma peça lá no mato, aquilo já está na sua mente, o que você vai fazer daquilo. É mesmo? Você vai vendo, fala, vai dar para ele fazer isso. Aí eu trago e aqui eu acabo trabalhando e fazendo igual aqui o ET. Eu achei isso aí lá embaixo. Era uma raiz. Olha. Mas eu vi a cabeça dele e falei assim, tá parecendo o ET, vou fazer um ET dele.
Aí eu fiz. Isso aqui parece uma cara do gato. Isso é uma raiz de candeia. Eu falei assim, dá para me fazer isso, vou levar e fazer um gato dela. Aí cortei o pé de jabuticaba, pus as pernas nele, o braço. Não tá muito perfeito não, mas tá dando para imitar. Agora vamos mostrar um ali que é bem especial, né? Esse aqui, esse rádio aqui era um rádio de carro. Eu falei assim, eu vou bolar um trem com ele, que é um rádio antigo, que não fabrica mais, né? Ainda funciona ainda, e talvez ele pode até não querer pegar, porque ele é onda curta. Ó, mas ainda funciona, né? Funciona. À noite ele é bom. E assim, de trabalho em trabalho, história em história, conhecemos um pouco mais dos artesanatos do Jaider, que nos mostrou diversos, com muito orgulho. Aqui tem esse baú aqui também, que eu tive a ideia. Essas palmeiras foi derrubado no colégio lá embaixo, que estava correndo risco de cair em cima do telhado e machucar as crianças lá. Aí eu pedi à diretora de lá se eu podia pegar aí para mim, eu tinha obrigação de tirar todos os pedaços de lá, folha e tudo, para mim poder ficar com os pedaços. Aí eu levei um caminhão, um arreto, e trouxe os troncos e deixei para descer, né? Para o miolo dele ficar mais fácil de limpar. Aí eu aproveitei, tiro o miolo, você aproveita a parte dele que é maciço, e isso não apodrece, que isso é fibra. Aí eu fiz o baú. Essas dobradiças aqui eu mesmo que faço, é feito com ferragem, com resto de ferro. E fica bonito, né? Fica bonito. E assim, com essas pessoas que gostam de uma boa prosa, a gente conhece os personagens de Morro do Pilar, como a Dona Corina, poetisa que com seus mais de 90 anos gosta de um bom papo na praça, gosta de contar histórias e mostrar suas poesias. Sempre levaste de exemplar no teu lar e na sociedade. Em teus lábios um sorriso aberto, um leme certo para a mocidade. Também foi em uma das praças da cidade que conheci o seu Vicente Almeida, que há mais de 50 anos produz e vende os tradicionais chapéus de palha de Morro do Pilar. E entre uma história e outra, ele nos convidou para acompanhar o processo de produção do chapéu feito por sua família. E como o chapéu de palha foi tombado pelo município como patrimônio artístico e cultural, bora falar sobre ele! As irmãs Marisa e Sandra e a prima Marli atualmente são algumas das responsáveis pela produção desses chapéus aqui na cidade. E elas nos contaram detalhes dessa tradição familiar. A minha bisavó ensinou para minha avó, Mariquinha. E a Mariquinha, que era minha avó, ensinou para minha mãe. E a minha mãe ensinou para nós 6. Quando a gente estava pequenininha ainda, minha mãe dançava, meu pai trabalhava em Berna, minha mãe fazia o chapéu. E para ajudar meu pai, aí era um irmão todo ano, um filho por ano, né? Aí depois os mais velhos, a gente foi crescendo, minha mãe foi ensinando a gente, com 6 anos, né, Marisa? 6 anos ela começou a ensinar a trançar, aí nós aprendemos. Só que no momento, até aquele momento, a gente não sabia costurar. Aí nós éramos 6, aí as 4 faziam, as mais novas não. Aí, o que acontece? A minha mãe costurava o chapéu de cada uma. Cada semana tirava para costurar um monte de trança de cada um. Cada um tinha uma conta para pagar. Todo mundo tinha um nome nas vendas, nas lojas. Nós tínhamos que se virar. Aí a costurava de cada um. Aí as menores também foi crescendo e foi aprendendo também. E aqui não é um ofício fácil, né? Ah, não, mas é muito gostoso. Fácil, É né, muito Nelson? gostoso Muito bom. assim, você ir pro mato, ficar escutando os passarinhos cantar, buscar palha, que é Nossa, cansaço. Sandra, mas ir no mato buscar a pai é cansativo Ah, eu demais. gosto, é Nossa gostoso. Senhora. O meu marido me leva até na boca da mina lá. Aí a que a gente tá voltando, eu ligo pra ele, ele me busca lá com o peso, aí a gente vem por aqui pra cozinhar ali embaixo Mas na nós já fomos fornalha. da pesca. Buscamos a palha, cozinhamos a palha no fogão a lenha,
Colocamos a Tem palha que no... lavar, pôr num cimento, num concreto para secar. No sol Aí tem que quando dar é à bem noite, ela tá toda tossida. A gente coloca em cima da grama, com serena ela abre toda. Aí no outro dia a gente pega aquele ferrinho e vai rasgar as palhas para trançar. E o processo é longo e tem que ter paciência. Depois de seca, a palha tem que ser rasgada, trançada e só aí vem para essa engenhoca aqui. E depois da trança pronta, aí a gente passa ela no passador para fazer o chapéu. Então agora nós vamos passar a trança para poder... Muitos dias pra gente fazer ela. É. Ai, mas peraí, que agora que eu tô vendo, é cada um para um lado, né? Tem que ter concentração, então. Tem. Cada um, se eu tocar desencontrado, assim, por exemplo, assim, ó, agarrando, aí corta a trança. A trança aqui, ó. Entendeu? Tem que ir Corta. certinho, cada um para um lado certinho. Não pode encontrar, assim, um torto e outro direito, não. Senão não presta, não. A trança corta no meio certinho. Essa engenhoquinha é danadinha, ela é de pau, mas é danadinha. E assim essas mulheres seguem firmes na preservação dessa tradição tão bonita de Morro do Pilar. E claro que a gente não pode deixar de ir em busca dos sabores de Morro do Pilar. Por aqui eu fiquei sabendo que é produzido um doce de leite caseiro delicioso, o doce da Diva. Cheguei lá e fui recebida pela própria Diva, o esposo e o filho do casal. Olha, gente, então agora a dona Diva vai fazer esse doce de leite que é tão famoso na cidade, né? É difícil? Não é difícil, não. Mas É tem segredo. Ah, aí sim. Então bora fazer doce de leite. Eu ponho 4 litros de leite no tacho, né? 4 litros de leite, 2 litros de açúcar. Agora eu levo ao fogo, né? E lá fomos nós para o fogão a lenha, com direito, claro, a colher de pau. O trabalho não é fácil, não. E a Diva mexe, mexe e mexe. Haja braço para não deixar esse doce perder o ponto. Vou misturar aqui por 1h30. Tem muita paciência também para misturar aqui, que demora, né? 1h30 misturando, né? Demora. E o fogão a lenha dá um gostinho especial? Dá um gostinho especial. E por quê? Que é o fogão de lenha, né? Acho que vai misturando devagarzinho, né? Aí dá aquele gostinho bom mesmo. E o ponto que é o segredo do doce? É o ponto que é o segredo do doce. E o carinho também, né? O amor, né? Se não tiver carinho com amor, não dá nada certo, né? Com certeza, Diva. Tem que ter braço forte e muito amor. E dessa forma, com todo esse carinho e simplicidade, a Diva faz esses doces deliciosos. Doce de figo, de mamão e o delicioso doce de leite. Mas Morro do Pilar também é terra para quem gosta de esportes de aventura. Seguimos para a Cachoeira do Pica-Pau, a 4 quilômetros da sede. Lá conheci o Pedro, o João, o Hernani e o Daniel, amantes da natureza e dos esportes. Hoje estavam praticando o canyonismo. Dá só uma olhada! E claro que a gente se diverte. Batendo um papo com o Pedro, que é instrutor desse esporte, fiquei sabendo várias curiosidades do canyonismo. Me conta agora um pouquinho do canyonismo. O que é o canyonismo? É a mesma coisa que rapel? Então, essa pergunta é muito boa porque isso fica em dúvida para a galera. Mas o rapel é uma das práticas, uma das técnicas que a gente utiliza dentro do canyonismo. Então, o canyonismo ele consiste basicamente em progredir o leito do rio. Então a gente chega onde tem água, onde tem um espaço mais confinado, onde tem o cânion propriamente, entra e sai descendo. Não importa o que tem na frente, a gente passa. Geralmente tem cachoeiras, aí para cachoeira a gente usa a técnica do rapel. Vai ter lugar que vai ter que escalar, vai ter lugar que vai ter que pular, vão ter lugares que vai ter que nadar. A gente em alguns momentos enfrenta movimentos de água. Então é uma atividade bem completa dentro assim, do montanhismo de uma forma geral, porque engloba tudo, né? A gente faz a trilha de aproximação, então a gente tem que andar para chegar até a entrada do cânion. Depois lá dentro, a gente está molhando o tempo todo, está fazendo rapel, está acessando lugares assim incríveis. Então é uma atividade bem ampla.
Sem querer ser bairrista, Minas Gerais é o lugar perfeito para isso, Não, né? sem sombra de dúvida, né? Até pela extensão territorial de Minas. Minas tem uma extensão gigante e é uma das caixas d'água do Brasil. Então a gente tem muita nascente, muito rio, muitos cânions em consequência disso. Então só aqui em Morro, que é um pedacinho da Serra do Cipó, a gente já tem mais de 10 cânions. Então você considera a Serra do Cipó toda, pega a Serra dos Alves, Canastra, Mantiqueira. O que não falta aqui é lugar para explorar e para se divertir. Ê, Minas Gerais! E o Pedro, que é praticante e instrutor há um bom tempo desse esporte e entende tudo, nos contou mais particularidades do canyonismo, das roupas e de como é feita a preparação do local. Mas destacou a segurança do esporte. Então a gente primeiro pega, com o martelo, a gente faz a conferência da rocha. Então a gente faz a conferência sonora e sensorial. Então a gente bate, ouve o barulho que a rocha faz e sente também a intensidade da rocha. Depois que a gente faz isso, a gente faz um furo com o martelete, a bateria, que no meio do mato a gente não tem energia. Então o martelete ele vai furar essa rocha e aí com os parabolts de expansão, que são esses parafusos, né? A gente faz a fixação dentro da rocha. Isso aqui expande e aí a gente sempre coloca 2, né, para ter o backup de segurança. E aí a partir desse momento os pontos estão prontos para se tensionarem, para se colocar a corda. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente fez aqui um pouco mais cedo. Então aqui a gente colocou, geralmente a gente passa a corda aqui, então lá em cima na cachoeira tem 2 pontos desse aqui também. São pontos em que a gente passa a corda. No caso aqui a gente fez um sistema de rapel guiado para tensionar, mas são esses os pontos que ficam fixados na rocha. Então, agora a gente vai ter alguns praticantes vão estar descendo. A gente pegou e tensionou o sistema, montou aqui um rapel guiado, porque tinha um atrito ali no meio. E aí o pessoal vai descer agora como se fosse uma tirolesa. Ô, vontade de praticar canyonismo! Dessa vez não vai rolar. Fica para a próxima, porque eu adoro! Bem, valeu demais conhecer um pouco dos atrativos e encantos de Morro do Pilar. Pequena cidade de grandes surpresas, terra do chapéu de palha, berço da siderurgia nacional, de muitas belezas naturais, de artistas e sabores.